nesse mês, falando sobre quem nós somos como igreja. Nós estamos nos nossos valores. Semana passada nós falamos sobre espiritualidade reformada, amor, respeito. E hoje nós vamos falar sobre simplicidade, transparência e acolhimento. Quero convidar você a acompanhar a leitura de Romanos 12, do 9 ao 18. Diz a palavra do Senhor: o amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Ajudem a suprir a necessidade dos santos, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegrem e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Palavras do Senhor. A carta de Paulo aos Romanos é uma exposição teológica do Evangelho. E ela enfatiza, que a salvação é um presente gratuito de Deus, recebido apenas pela fé em Jesus Cristo, e não pelas obras da lei ou das nossas mãos. Essa carta, ela demonstra que todos os seres humanos pecaram, judeus, gentios, mas são justificados pela graça, chamados a viver uma vida guiados pelo Espírito Santo. Essa carta é considerada a explicação mais completa de Paulo sobre o Evangelho, muito provavelmente por ser uma das últimas. E nos primeiros capítulos, os capítulos 1 a 11, Paulo trata de pontos doutrinários. E a partir do capítulo 12 até o 15, ele trata de questões práticas da vida cristã, da vida diária, da vida cotidiana. E nessas questões, Paulo formula o caráter ético da doutrina cristã. Como eu vivo a fé que eu digo que tenho. E o seu ponto de partida é que nós nunca devemos fazer nada que torne mais difícil para qualquer pessoa ser cristã. Ele enfatiza a aplicação prática dessa fé salvífica, focando na santificação comunitária e no amor genuíno, no ágape, nesse amor sem hipocrisia, que detesta o mal e apega-se ao bem. Esse trecho descreve a vida da igreja como um sacrifício vivo, transformado pela renovação da nossa mente em Cristo Jesus, resultando nesse amor fraternal, então, nesse fervor do serviço ao Senhor, na esperança, na tribulação, na humildade, tudo isso. Mas é a partir desse texto que eu queria abordar, então, os nossos 3 últimos valores, que é a simplicidade, que é a transparência e que é o acolhimento. Só que aqui eu tomei a liberdade de mudar um pouco aqui a ordem das coisas, tá? Eu queria falar primeiro sobre a transparência, porque ele começa falando de um amor, que esse amor seja sem hipocrisia ou sem fingimento. A transparência, ela é abordada como uma autenticidade nas relações, agindo com a verdade, sem máscaras. E esse amor cristão não é apenas um sentimento, como eu sempre falo, a gente sempre repete, vocês já ouviram em muitos lugares, mas é uma escolha, baseada em valores para beneficiar o outro. É sempre uma
atitude, é um amor não fingido, que realmente detesta o mal, que detesta o pecado e que apega a seu bem. Por que Paulo usa essa questão, né, de sem máscara? Porque nos dramas gregos clássicos, né, daqueles dos teatros de Roma da época, o ator, o Hipócrates, né, usava máscara para representar um personagem. Então ele cobriu o rosto. Então às vezes um homem interpretava o personagem de uma mulher, mas com a máscara, né, ele era, digamos, aquela mulher naquele momento, naquela peça, né? Qual é a ideia aqui? Que o comportamento amoroso dos crentes não deveria ser como eu tomar um papel para representar e depois eu simplesmente tiro essa máscara. Então eu uso esse amor como convém, quando convém. Não, o que Paulo quer dizer é que isso precisa ser o quê? A expressão autêntica de boa vontade. Então essa transparência é a expressão prática desse amor sincero, manifestando-se de várias formas. Primeiro, na comunhão, ou seja, compartilhar as necessidades do santo, interessar-se emocionalmente pelas pessoas, financeiramente e espiritualmente um pelo outro, sem esperar nada em troca. Honestidade e integridade é viver de forma autêntica, sem tentar esconder as fraquezas ou se fingir de perfeito. Nós não podemos nos fingir de perfeito, porque só existe um que é perfeito, e não somos nós. É reconhecer que nós necessitamos da graça de Deus em todas as áreas da nossa vida. Transparência tem a ver também com esse serviço com fervor, é agir com diligência e zelo no serviço, sem preguiça. É não julgar. Esse evitar ser sábio aos próprios olhos também é um pouco disso, né? É acomodando-se às coisas humildes e preferindo os outros em honra. E aí também envolve a hospitalidade e a empatia, que é alegrar-se com os que alegram e chorar com os que choram. Ser transparente nisso. Se você não está alegre com os que se alegram, não faz de conta que você está alegre. É pior. Essa é a ideia de ser uma igreja transparente. Transparente também, aqui a gente diz respeito não só a essa atitude de um amor sem fingimento, mas no que diz respeito às nossas práticas administrativas, nas nossas práticas de conduta na vida. Não basta ser só aqui na igreja, tem que ser lá fora também. Isso é desafiador em vários aspectos. Outra coisa que aqui eu inverti também é o acolhimento, porque eu vou falar sobre isso que está no versículo 13 e 15. Então pode ver que eu segui a lógica do texto, tá? Pratiquem a hospitalidade e, mais uma vez, alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Isso é acolhimento prático, emocional, se colocar no lugar do outro. Se eu chego numa igreja pela primeira vez, eu entro e saio e ninguém fala comigo, é muito estranho. Só que sabe como isso acontece? Quanto isso acontece nas igrejas por aí? Inúmeras vezes. Não existe essa empatia, esse acolhimento. Preferir os outros em honra significa valorizar toda e qualquer pessoa. Mesmo que chegue ali com uma roupa que talvez não seja a que eu use, ou um carro que talvez não seja o que eu use. Então, nesse sentido, acolher é realmente receber sem julgamento. O serviço a Deus, aqui ele fala que deve ser zeloso, né? Não relaxado. E essa esperança e alegria nas tribulações, essa perseverança na oração também é a hospitalidade. Eu saber que tem gente orando comigo, isso é acolhimento. É saber que eu não estou sozinho. Se eu estou orando porque eu consegui comprar minha casa própria, ou se eu estou passando por um diagnóstico de câncer e eu não sei o que fazer. Acolhimento é isso, é estar feliz quando o outro está feliz e estar triste quando o outro está triste. Claro que muitas vezes, a gente às vezes vai ter isso ao mesmo tempo na comunidade, mas é pedir para o Senhor nos dar um coração acolhedor,
o outro, para que a gente possa realmente deixar de lado as nossas angústias, as nossas dores, as nossas alegrias, para realmente curtir e aproveitar a alegria do outro e também chorar com a dor do outro. É um processo de valorizar mais o outro. E eu queria pensar com você em alguns aspectos da hospitalidade na Bíblia que também fazem sentido ainda hoje, tá? A Bíblia ordena, por exemplo, acolher os estrangeiros, os necessitados, e frequentemente lembra ao povo de Israel que eles eram o quê? Estrangeiros no Egito. A gente já foi estrangeiro em algum momento na nossa caminhada de fé. Agora a gente faz parte de uma família de fé, mas em algum momento a gente chegou aqui pela primeira vez. E como nós fomos recebidos, vai marcar se a gente vai continuar caminhando ou não com a comunidade. Segundo, o acolhimento com o coração, que seria a xenofilia, que é diferente da xenofobia. Nossa, agora falou difícil, né? A xenofobia é o medo, é a repulsa. A hospitalidade na Bíblia é a xenofilia, que é justamente o contrário, que é o amor a quem é diferente. Xeno de diferença, filia de irmão. Então é o recepcionar, tornar como irmão que é diferente. Agora xenofobia é eu ter medo do que é diferente. Então é abraçar o próximo em amor, não apenas um abrigo físico, né, momentâneo, mas também em qualidade de relacionamento. É serviço a Deus, porque Jesus ensina que receber os menos favorecidos é como se estivesse recebendo Ele pessoalmente. Aquele que der de beber para um dos meus pequeninos, de comer, deu a mim mesmo. É desafiador, porque às vezes a gente não está a fim de dividir, nem um copo d'água. E a gente tem exemplos bíblicos, né, de hospitalidade, de acolhimento. A gente vê que Abraão, lá em Gênesis 18, acolhendo estrangeiros, acolheu anjos. A gente não sabe, né? A viúva de Serepta, que acolhendo Elias, né, acolheu vida para o seu lar. O bom samaritano, como a gente vê em Lucas 10, que demonstrou a importância de atitude e generosidade com aquele que é diferente. Isso também era uma prática na igreja primitiva, era um requisito para líderes cristãos. Quando a gente vai lá fazer a nossa assembleia de eleição de presbíteros e diáconos, um dos itens qual é? Que seja hospitaleiro. Que goste de acolher, de receber. Isso é um sinal para que as comunidades também escolham os seus líderes. Se é para escolher os líderes, qual que é a ideia? É que nós também, como cristãos, independentemente da função que a gente possa exercer no corpo, que a gente assim também deve ser. Então a hospitalidade é um dos vínculos mais importantes entre os cristãos, porque ele é um reflexo do quê? Da graça divina nas nossas vidas. É quando a gente de fato pratica o sacrifício de amor, visando o bem-estar do outro, a gente glorifica a Deus. E a palavra que o Paulo usa aqui é filóstorgos, que é o que? É a ideia de filo, de irmão. É uma palavra grega que define um amor fraternal, filo de filantropia. Eu quero aqui falar, olha, que eu não sei falar muito grego não, tá? A minha exegese foi em hebraico, que eu também não lembro mais. já vai fazer 7, 8 anos. Mas é para a gente lembrar de algumas raízes das palavras, né? Então a palavra que ele usa aqui é filóstorgos, ou seja, é esse amor familiar em relação àquele que não é família. É meio inusitado, né? Mas assim, a gente deve ser afetuoso, por quê? Porque a gente é membro de uma família e nós não estamos isolados nessa família. Nós somos irmãos e irmãs porque nós temos o mesmo Pai. É Deus. E aí, como toda família, às vezes a gente tem dificuldade com o irmão, né? Um com o outro, imagina por de fora.
mas a ideia é que a gente receba bem aquele que é de fora com o mesmo amor que a gente tem uns pelos outros dentro da família. O problema é que às vezes não tem muito amor dentro da família. E aí, como que vai receber bem o de fora? Por isso que é tão importante a gente ter muito certo as bases da nossa fé, quem nós somos como igreja, por que nós somos amados, e tudo isso, porque isso constrói como nós vamos nos relacionar com o outro. É a nossa relação primeiro com Deus e depois com o próximo. Se eu não me relaciono bem nem com Deus, quanto mais com o outro. Se eu não me dou bem com meu pai, como que eu vou me dar bem com meu irmão? Porque geralmente quem não se dá bem com o irmão também não se dá bem com o pai. Não é uma... que não vou bater esse martelo totalmente, porque eu não sou da psicologia. Mas geralmente, às vezes, a pessoa está em crise com ela mesma. Ela não se encontra porque ela ainda não se sentiu amada por esse pai, por esse irmão. Então ela sempre trata com aspereza. Então a gente tem que buscar primeiro o relacionamento com Deus, um bom relacionamento, que é o que a gente falou na espiritualidade reformada, para que a gente desenvolva um bom relacionamento, para ser hospitaleiro, para ser acolhedor com quem chega. Ele vai dizer aí, Paulo, que a gente não deve ser preguiçoso no nosso zelo. Isso é interessante, porque a vida cristã, ela precisa ter a marca da intensidade e não da letargia. Qual que é a ideia? Que o cristão não pode viver de forma leviana, porque para ele a vida é algo sagrado. Nosso Deus é o Deus da vida. Então, tudo que a gente faz precisa gerar vida. Por isso que não dá para viver de qualquer jeito. A gente tem que ser fervoroso sim, literalmente fervendo no Espírito. Porque o nosso Deus nos deu vida. A gente está vivo e a gente precisa promover vida. Então, a gente tem que estar, porque a gente deve manter o nosso espírito em ponto de ebulição. É quando você põe água para fazer café e começa a sair borbulho. E aqui eu não estou falando da ideia de ser uma igreja assim avivada, não. Eu estou falando aqui do nosso espírito, de como a gente vive a nossa fé. Que é um desafio diante de tanto balde de água fria que a gente recebe no mundo. Que às vezes vem até com gelinho junto. A única coisa que Cristo não pode suportar, conforme Apocalipse 3, é gente que não é fria e nem quente. Opa, é morno. A gente tem que estar fervendo no Senhor. Os cristãos devem alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram, ou seja, esse é um exercício de empatia. De estar tão fervoroso no Senhor, de poder olhar para o outro e viver o outro, né? E deixar-se, naquele momento, ser um para aquele que precisa. É mais fácil, e aqui é o grande desafio para a gente, chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Convenhamos. Sentir a alegria genuína do sucesso da outra pessoa, isso é um sinal de maturidade espiritual. E o próprio Calvino disse isso. Deixar de dar as boas-vindas, a felicidade de um irmão com genuína alegria é o sentimento de inveja. E deixar de demonstrar frieza em seu infortúnio é sinal de desumanidade. Para a gente pensar. E terceiro, a simplicidade. E aí eu volto um pouquinho no 16, onde Paulo diz: não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Algumas traduções, algumas versões dizem: seja condescendente com os humildes, ou acomodai as coisas simples, Logo na sequência, qual é a ideia aqui? Enfatizar a humildade, a ausência de ostentação e a valorização do que é simples. Então, a linguagem usada por Paulo aqui, ela indica que os crentes compartilhavam dos mesmos pensamentos. Indicação do papel estratégico, de mente no processo da santificação. Qual que é a ideia? A forma que pensamos determina a nossa maneira de viver. O pensamento cristão não é uma reflexão em si mesmo.
partir da palavra de Deus. Então, quando eu vou raciocinar o que eu quero, quem eu preciso ser, quem eu quero ser, é o que a palavra diz que eu devo ser. Isso é muito sério, porque ele fala, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Eu quero lembrar que isso está muito relacionado ao início da história humana. Por quê? Porque Satanás prometeu isso, sabedoria, aos próprios olhos de Adão e Eva. Que ele os faria conhecedores do bem e do mal, como Deus era. Eles seriam sábios. Só que, desde então, todos nós que pensamos a mesma coisa, a gente se dá mal. Quem acha que é demais, quem acha que dá conta de tudo, sempre se dá mal. Por que será? Porque o que Satanás prometeu era mentira. Porque a gente não tem como ter a mesma sabedoria de Deus, porque em essência nós não somos como Deus. Nós não somos perfeitos. Nós somos criação e não criador. Mas essa parte ele não contou para Adão e Eva, né? Por isso que basear-se na própria consciência é assumir para si uma personificação autônoma, é deixar Deus de fora. A maior sabedoria é reconhecer que a gente precisa do nosso Criador, daquele que nos moldou, de que na cruz de Cristo, com o seu insuperável amor por nós, é como nós cantamos, né, que por amor se fez, por toda a humanidade. Realmente a maior sabedoria é admitir que a nossa consciência humana, a nossa sabedoria humana não dá conta do recado diante dos dilemas da vida. É reconhecer que a gente não é tão sábio, nem tão conhecedor do bem e do mal quanto a gente achou que seria. Porque na nossa rebelião contra Deus, colocando Deus de fora da equação da nossa vida, desde Adão e Eva, a gente só se deu mal. E se não fosse Cristo se fazer ser humano como nós e mostrar o que era ser humano, ser sábio, a gente não poderia nem olhar, ousar em falar com Deus. Então, quando ele diz, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, a gente pode apontar aqui algumas coisas importantes para a gente pensar. O perigo da soberba, aos próprios olhos. Isso é uma marca da queda, né, do pecado original. O ser humano natural confia no próprio entendimento. Ele rejeita a necessidade da sabedoria de Deus. Ele rejeita o próprio Deus. E quando a gente acha que a gente está muito bom, que a gente está, é que a gente não precisa mais de Deus. A gente é autossuficiente. E confiar nas próprias opiniões, nas próprias habilidades, em vez de buscar a direção de Deus, é orgulho. E a gente se esquece disso. A devastadora admoestação de Paulo aqui, assim como a de Salomão em Provérbios, alerta que essa presunção nos torna tolos. E eu já falei aqui nesse púlpito que tolice é pecado. Porque o orgulho nos cega para a nossa real condição perante Deus. Que a gente não consegue se salvar sozinho. Que não há nada de bom suficientemente em nós para garantir que a gente seja salvo. E a verdadeira sabedoria, então a gente não pode deixar de ignorar a inteligência. Deus nos capacitou com inteligência, Ele nos deu capacidade para inúmeras coisas. Mas o que nós precisamos e devemos fazer é o quê? Submetê-la ao temor do Senhor. Deus nos capacita sim, mas a gente reconhece que tudo vem de Deus e que é Ele quem nos dá. Mas
você fala assim, Gisele, mas tudo bem, o que isso tem a ver com a igreja? Porque ser uma igreja simples é detestar o orgulho. Basicamente é isso. É realmente amar fraternalmente, servindo ao Senhor sem buscar o quê? Vanglória. Sem buscar glória para si. A gente está aqui para buscar glória para Deus. Ser uma igreja simples, então, é ser uma igreja saudável. É simplificar as nossas estruturas, as nossas atividades. Para quê? Para focar na nossa missão. E não ficar perdido. Em vez de multiplicar programas, que às vezes tem gente que pode perguntar, mas por que não tem tanta coisa? Não tem culto, né? De segunda, terça, quarta, quinta. Uma que a gente não tem gente para tudo isso. E mesmo que tivesse, a gente sabe que não adianta se encher de programa se a gente não buscar o Senhor em primeiro lugar. A IPI da Vila, ela se organiza em torno de um processo claro e intencional. De o quê? Vamos voltar lá. Só para você não esquecer, de ser o quê? Qual é a nossa intenção? Ser uma igreja que celebra, vive e ensina a palavra. Só para a gente não esquecer. O que a gente quer ser? A gente quer ser uma igreja viva, acessível e transformadora. Adianta deixar as coisas muito complicadas? Ser muito soberbo, né? E ser simples como igreja, além de tudo isso que eu falei até aqui, se sustenta sobre outros 4 pilares estratégicos para o nosso desenvolvimento espiritual. Primeiro é clareza, a capacidade de definir e comunicar um processo simples de discipulado que todos na igreja entendam. Não adianta fazer coisa complicada. Segundo, o movimento. O processo ele é desenhado para mover as pessoas de um estágio de maturidade espiritual para o próximo. Qual é a ideia nossa do conselho, da caminhada de fé? É que nós sejamos dia após dia mais sábios no Senhor. Que a gente possa refletir quem Deus é. E não se encher de soberba, não ser sábio apenas aos nossos próprios olhos. Então, não é só manter o povo ocupado. Não adianta fazer um monte de programação. Não sei se fica claro aqui, porque eu sei que tem gente que às vezes questiona, porque não tem mais isso, não tem mais aquilo. A gente precisa olhar para o nosso tempo hoje, quem nós somos como igreja. Não é só uma questão de que, olha, nós não temos mais 200 membros, mas é uma questão de prioridade. Que adianta a gente ter uma igreja cheia e um coração soberbo? É muito sério isso. Terceiro, alinhamento. Todos os ministérios, todos os programas, eles estão alinhados com o processo de discipulado, de realmente de viver, de ensinar, de celebrar a palavra de Deus. Nós estamos aqui para isso, para que tudo isso gere o quê? Discípulos de Jesus. Celebrando, vivendo, ensinando a palavra, para que a gente possa ser essa igreja viva, essa igreja acessível, que transforma vidas. Porque às vezes fica muito, a gente vai falar sobre essas vidas transformadas mais para frente, quando a gente vai falar semana que vem da visão da igreja. Mas qual é a ideia de transformação? Não é só alguém que vem na igreja cumprir programa. É alguém que na sua vida, no seu dia a dia, no seu trabalho, na escola, onde estiver, seja alguém que pregue, que viva o Evangelho. Na sua funcionalidade. E por último, o quarto foco, a coragem de dizer não para bons programas. Às vezes a gente precisa falar não. Para a gente dizer sim para outras coisas que realmente geram a transformação no nosso caráter, no nosso coração, na nossa vida. Por isso que a gente tem seguido algumas coisas que tem sido a mentalidade da igreja. Não é porque eu, Gisele, olha, eu cheguei ano passado, é assim. Não, eu tenho observado isso já há algum tempo, pela conversa com os amigos pastores anteriores. Qual é a ideia? Que menos é mais. É reduzir a complexidade e a burocracia para aumentar a eficácia. O conselho vê que quando a gente faz reunião, não adianta a gente fazer uma reunião chata, maçante,
algo que seja primeiro agradável para a gente, para que nisso a gente louve ao Senhor, até nas práticas administrativas. Logo a gente vai ter a Assembleia de Prestação de Contas. Eu sempre falo aos irmãos na Assembleia, a administração da igreja, ela também precisa glorificar o Senhor. Isso envolve tudo que a gente falou até aqui, né? Transparência também, precisa ser um processo simples, para que quem veja, mesmo sendo leigo, não precisa ser alguém que seja, só o contador que vai entender o que está lá. Não, isso também tem que ser simples. Todas as nossas práticas. E o seguinte, aí, qual é a ideia? É o processo em vez do programa. A igreja ela não é um conjunto de departamento, de ministério, de jovens, casais, crianças, adultos, diaconia. A igreja é um corpo que está em crescimento. Então não é só um programa. É por isso que, por exemplo, eu vou dar o exemplo do Conte Comigo. Tem dia que às vezes nem todas querem sentar e produzir alguma coisa, às vezes porque elas precisam de uma oração, às vezes vai alguém lá na porta, às vezes vai lá na cozinha falar com a Alice, né, Alice? E às vezes a nossa função ali não é ensinar, não, você está aqui para aprender. Não, às vezes o processo é ouvir, chorar junto, orar junto. E às vezes a gente não tem ideia de como isso é significativo. E os irmãos que têm mais idade aqui, que caminham mais tempo na igreja, eu tenho certeza que o que mais marcou vocês foram os momentos onde vocês estavam com dificuldades, ou então estavam muito felizes e alguém acolheu tanto a dor quanto a alegria de vocês. Isso faz muito mais diferença na vida do que, olha, a gente está em culto, não pode nem respirar. Antigamente as crianças não podem falar. Deixa a criança ser criança, deixa ela crescer na igreja, deixa ela chorar, porque ela não quer ir para a calcinha, que ela quer dormir. É sobre tudo isso, sobre ser pessoas que Deus acolhe nas suas mais inúmeras complexidades. E isso faz o que? A gente ter foco na missão. A prioridade é o quê? Transformar as pessoas. Não é realizar evento. A gente tem os eventos. Tem um culto de aniversário, tem um culto de Natal, tem marcadores, né? Liturgicamente falando, a gente tem aqui os domingos, a gente tem as cores. A gente não está abrindo mão de tudo isso e nem, não vai mais fazer isso. Não. Mas é utilizar essas ferramentas para a honra e glória do Senhor e para transformar vidas, e não o contrário. Né? Não é ficar, olha, se não for assim, se não andar desse jeito. E para a gente concluir, Paulo fala assim, no que depender de vocês. Significa que depende de nós. A busca ativa dessa igreja que a gente quer, que a gente sonha, que a gente busca. Ele fala, no que depender de vocês, tenham de paz com todos. É nossa responsabilidade social de reconhecer o limite da ação humana no mundo caído. Nós devemos esgotar as possibilidades de reconciliação, de amor, de justiça. Essa igreja já sofreu muito com isso. E a gente sabe que alguns tentaram, foram atrás. Agora o que a gente precisa orar e pedir é para Deus operar perdão no coração das pessoas, daquilo que no passado machucou. A gente sabe de histórias terríveis, tristes. Mas a gente não pode mudar o passado. O que a gente pode fazer é ressignificar o presente. Que a gente possa ser essas pessoas que no que depender de nós, a gente faça o melhor. Porque não há um centímetro quadrado, né, na existência humana que Cristo não diga que não é meu. Ou seja, Deus sabe todas as coisas. E isso não é só uma frase de efeito, tá? Isso significa que a busca pela paz e justiça se aplica, né, no que depender de nós, a nossa família, a igreja, a vida pública, mas o operar no coração é de Deus. A gente não entende. Tem coisas que realmente eu não entendo. Não sei por que acontece. Né? De repente está tudo bem, a família fala, olha, estou indo embora, tchau, não quero mais participar da comunidade. Assim como aqueles que chegam e você não dá nada, porque a gente julga no nosso
Então, o desafio é a gente não julgar, né? Quem fica, quem vai, como vai. Mas cabe a nós o quê? Praticar o amor. Que é isso que Paulo fala, né? Não é apenas crer de coração e compreender as Escrituras, que é o que ele falou até o capítulo 11 de Romanos, é colocar isso em prática. E esse é o grande desafio. Na prática do amor, nós sermos transparentes, nós sermos acolhedores e nós sermos simples sem ser simplista. Pô, você falou que estava acabando, agora você falou um negócio difícil, mas eu espero explicar de forma rápida. Ou seja, é a gente entender e nos esforçarmos para que, como empreende da vila, a gente elimine os excessos, que a gente valorize a essência, a utilidade para gerar vida. Então, sem ignorar a complexidade e as consequências a longo prazo das nossas ações. Sem ignorar que, às vezes, a gente erra feio. Sem buscar ficar arrumando solução para problema que é muito complexo. Solução fácil, sabe? Ah, não, é só fazer tal coisa que resolve. Geralmente isso cria mais problema. Que a gente busque a paz e o bem comum, mas sabendo que a transformação final vem do Senhor. E aqui eu queria deixar um alerta, que eu li esses dias, num livro que eu estou lendo do Ellen G. White, que é simplesmente Jesus, que ele diz assim: simplicidade é uma grande virtude, mas simplificação excessiva pode ser, na verdade, um vício, um sinal de preguiça. Às vezes a gente tem preguiça de tentar fazer as coisas, e fala, vamos fazer isso de forma simples. E eu pus essa imagem aí proposital da ideia do café, porque às vezes a gente está tão com pressa, a gente pega o primeiro copo de massa de tomate que a gente vê na frente. Mas às vezes a gente precisa sentar e pôr uma xícara, um bis. É simples, continua sendo o mesmo café, mas é feito com carinho, com atenção. É mais ou menos essa ideia. A gente não mudou como igreja. A gente continua sendo os mesmos, mas como nós estamos sendo como igreja? Isso é importante. É isso que a gente desenhou, que a gente escreveu ao longo do ano passado, analisando quem nós somos. E aí, por isso, qual é a ideia? Quando a gente fala dos nossos valores, que estão fixados lá no fundo, lá no estante da diaconia. Então, nós já vimos a nossa missão, ser uma igreja que celebra, vive e ensina a palavra de Deus. Semana que vem nós vamos ver a nossa visão, que é ser vivo, acessível. Como a gente faz isso? Com esses valores. Uma espiritualidade reformada, com amor, com respeito, com simplicidade, com transparência e acolhimento. Não vai ser fácil. Mas nós estamos aqui nos desafiando adiante do Senhor a fazer isso. Eu queria encerrar com 3 aplicações sobre o que foi dito aqui. Primeiro, a simplicidade. Jesus se fez pequeno e humilde. Que a gente possa servir como exemplo de uma vida autêntica e humilde como a dele. A transparência. Viver de forma íntegra, sem fingimento. Agrada primeiro a Deus e depois gera no outro confiança. Por último, acolhimento, que é reconhecer o próximo como Cristo, que é receber o próximo como Cristo nos recebeu, com amor, com graça e com empatia. Que Deus nos capacite a ser essa igreja. Não estou falando que a gente já é e nem que a gente não seja. Estamos no processo. Essa é a nossa jornada. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos direcione. E nós vamos cantar um pouco sobre isso, e durante esse cântico, os irmãos que vieram preparados com os dízimos e ofertas podem vir à frente. É um cântico que você deve conhecer bem. Eu quero convidar os irmãos a ficarem em pé. Vamos cantar. Cante como se fosse uma oração ao Senhor.
Que nós possamos, ó Pai, odiar o mal em todas as suas manifestações. Que nós possamos nos apegar ao bem. Que nós possamos amar uns aos outros desse amor fraternal que cuida, que honra, que dá preferência ao outro em detrimento de si, Senhor. Que nós realmente, Pai, não sejamos preguiçosos ao realizarmos aquilo que o Senhor nos chama. Que nós possamos ser fervorosos de espírito. Que o nosso coração esteja em ebulição de amor, Senhor, pelos outros, como o Senhor assim se manifesta, Deus. O Senhor ama o perdido, o Senhor quer que todos sejam salvos. Que nós possamos, ó Deus, manifestar isso nas nossas vidas. E a gente possa se alegrar, ó Deus, na esperança da vinda do Senhor. Que nós possamos ficar firmes e certos, ó Pai, que na tribulação nós possamos juntos ser perseverantes uns pelos outros, orando uns pelos outros. Que o Senhor nos ajude a suprir as necessidades dos santos, ó Pai. Que nós possamos ser acolhedores, como o Senhor nos acolheu. O Senhor não olhou o nosso pecado, mas o Senhor nos amou primeiro. Depois o Senhor nos limpou, nos purificou, para que nós pudéssemos seguir com o Senhor. Obrigado, nós te damos graças a Deus, Jesus. Que nós possamos nos alegrar verdadeiramente com os que se alegram. Ensina-nos, ó Deus, a não sermos invejosos. Que nós possamos chorar com os que choram, sentir as suas dores. E que a gente possa, Deus, realmente ter o mesmo modo de pensar uns para com os outros. Que nós não sejamos xenofóbicos, que a gente não tenha medo daquele que é diferente de nós, mas que nós possamos expressar o seu amor de forma filial, inclusive daquele que é diferente da gente. Pai, nós não queremos ser sábios aos nossos próprios olhos. Nos livra da soberba, do orgulho, ó Deus. Que nós sejamos uma igreja, Pai, que acolhe. Que a gente não pague o mal com o mal. Que a gente procure fazer o bem diante de todos. E no que depender de nós, de cada um de nós, ó Pai, que a gente possa ter paz uns com os outros. Cura as nossas feridas de divisões, ó Pai, do passado. Nós não podemos mudar o que aconteceu, mas pedimos que o Senhor venha com cura, que o Senhor venha com restauração. Sobre cada pessoa que saiu na presença dos irmãos dessa comunidade ferida. Cura, Senhor, o coração também daqueles que ficaram. Que haja perdão, que haja transformação, Senhor. Nós não conhecemos, nós não sabemos de todos os detalhes, mas o Senhor conhece. Por isso nós pedimos a Ti, ó Pai, nessa hora. Venha sobre nós. E pedimos a Deus por todos que estão. E nessa hora, Pai, o Senhor venha também sobre as nossas vidas com cura, com transformação, ó Deus. Venha renovar o nosso espírito, porque muitas vezes, Senhor, a gente está aqui, mas a gente está morno. A gente não é nem frio nem quente. Aviva o nosso coração, Senhor. Transforma, leva-nos de volta ao primeiro amor, que a gente possa ser realmente pessoas em ebulição, ó Pai, para falar do Teu Evangelho, para proclamar, Senhor, a verdade de cura, de restauração. Que essa igreja, Senhor, aqui plantada, possa ainda fazer diferença nessa comunidade em volta, na vizinhança. Que, ó Pai, o Teu nome seja exaltado através da vida de cada um que aqui está, no trabalho, na família, na escola, onde estiver. Venha, Senhor, sobre aqueles que estão doentes, venha trazendo cura, transformação, ó Deus, restaurando a saúde. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue fortalecendo e sustentando a Cida, curando ela, Deus. Pedimos também, Senhor, pelo Roberto, que o Senhor continue fortalecendo e sustentando. Adora, Dona Dalva, Deus, essas pessoas que pedem para nós orações.
Deus, perdão, cura, restauração. Pedimos por aqueles que têm passado dificuldades no casamento, no trabalho, Deus. Que o amor vença, Pai. Pedimos a Deus para aqueles que têm passado problemas financeiros, que o Senhor venha restaurando, ó Deus, as finanças, dando sabedoria, não aos nossos próprios olhos, mas aos olhos do Senhor. Obrigada, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas, porque até aqui o Senhor supriu as necessidades dessa igreja, Senhor. Abençoa e multiplica, Senhor, aqueles que aqui fizeram suas ofertas, seus dízimos, e aqueles que não puderam. Que o Senhor venha, ó Pai, dando a direção, fortalecendo, sustentando. Pedimos a Deus para aqueles que estão esperando a Deus, esperando no Senhor que haja, Deus, justiça para a sua causa. Que o Senhor venha, Pai, abrindo as portas, para que não haja atraso, ó Deus, nessa justiça. Que o dinheiro venha, que a saúde retorne, que o amor transforme, Senhor, as nossas vidas. Nós te damos graças, ó Pai, em nome de Jesus. E aquilo que nós não colocamos aqui, mas que o Senhor sabe e conhece, Pai, nós colocamos diante de Ti através da oração que o Senhor Jesus ensinou, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não vou inventar bem isso ainda. Marina achou que eu tinha esquecido, vem cá. Vou orar pela sua vida. Amém. Marina fez aniversário semana passada. Levante sua mão para cá, vamos orar. Senhor Jesus, nós te damos graças pela vida da Marina, Senhor, pela sua disposição, pela sua dedicação nesta obra, Deus, com jovens. Pedimos que o Senhor continue dando a ela fortalecimento, fé, disposição. Louvamos a Ti, ó Deus, pelo seu trabalho, que ela continue, Senhor, abençoando e transformando vidas, ó Deus, naquilo que ela faz, ó Pai. Obrigada pela sua família, obrigada pela vida do Alan, que o Senhor abençoe, Senhor, o namoro deles. Pedimos que ela seja uma bênção na sua casa, em todos os lugares onde ela estiver. Obrigada, Senhor, pela amizade, pelo fortalecimento que ela dá à tua igreja, a várias pessoas. Nós louvamos a Ti, certos do Teu amor e cuidado pela vida dela. Em nome de Jesus.